Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, né? E hoje é o dia da sessão Classiquíssimos no Estação Net Gávea, né? E eu me despenquei para lá para ver o filme A Grande Ilusão do Jean Renoir, né, que é filho do Pierre Auguste Renoir, o grande pintor francês do impressionismo, tá? O Renoir mesmo que a gente conhece, tá? E esse filme ele foi feito em 1937 com um elenco bem interessante, com o Jean Gabin, com a Dita Parlo e com o grande Eric von Stroheim, né, que foi um grande ator e grande diretor de cinema também, que inclusive trabalhou em Hollywood. Ele trabalhou em Sunset Boulevard, né, ele era o primeiro marido lá e o mordomo da Norma Desmond, né? Então sempre é muito legal você ver o Eric von Stroheim, né, na telona, né? Bem bacana ver isso, tá? Mas vamos falar um pouco do plot desse filme, tá? Lembrando que é um filme de 1937, vou dar spoilers aqui, né? E faça-me o favor se alguém reclamar que eu estou dando um spoiler de filme de quase, sei lá, não vou dizer quase 100 anos, né? Mas, pô, um filme bem antigo, um filme com mais de 60, 70 anos, é, asseguradamente, né? Agora, se vocês não assistiram, né, podem dar um jeito de assistir, de repente está aí no YouTube. Confesso a vocês que não procurei esse filme no YouTube ainda, tá? Mas se vocês estão preocupados com spoiler porque nunca assistiram, dá uma paradinha aí, procura o filme, veja o filme e depois volte aqui para conversar com a gente, tá? Mas deixa eu falar um pouco do plot do filme para a gente poder entender o contexto dele, tá, gente? O filme ele se passa, tá, gente, durante a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E o filme ele vai falar de um grupo de oficiais franceses, né, que vai numa missão aérea. O avião deles acaba sendo abatido, né? É abatido inclusive pelo oficial que é interpretado alemão, que é interpretado pelo Eric von Stroheim, né? E aí eles são feitos prisioneiros de guerra, né? São recebidos pelo Stroheim, né? Com uma grande, como podemos dizer, com uma grande cortesia, onde os códigos de honra ali estão muito bem colocados, né? Um negócio assim que na nossa cabeça esse negócio não entra muito bem, né? Até porque depois eles vão para um campo de prisioneiros, né? E esse campo de prisioneiros parece ser uma verdadeira colônia de férias, né? A gente que tem a nossa vivência de filmes de guerra, principalmente dos filmes da Segunda Guerra Mundial, né, não vai entender que um campo de prisioneiros de guerra é as mil maravilhas, muito pelo contrário, né? Só que o campo de prisioneiros desse filme era ótimo, né? Os oficiais franceses debochavam dos alemães, os oficiais franceses tinham tudo do bom e do melhor para comer, porque o governo francês fornecia comida para o governo alemão para alimentar os prisioneiros dos campos, né? De prisioneiros de guerra, né, dos alemães, né, que os franceses que estavam lá nesses campos de guerra, de prisioneiros, né, uma coisa que a gente muito complicado de a gente imaginar isso, né? A gente imagina que a guerra é um negócio muito mais cruel, muito mais sangrento, muito mais sanguinário, né? E por isso mesmo o filme ele acaba sendo um pouco datado, né? E a impressão que dá é que mesmo que houvesse esse romantismo todo, né, na época da Primeira Guerra Mundial, um romantismo obviamente com muitas aspas, né, ainda assim eu acho que o Jean Renoir carregou um pouco nas tintas aí nesse campo de prisioneiros aí. Esse campo de prisioneiros ele estava, a meu ver, cordial demais, né? Havia até, né, uma camaradagem entre os oficiais alemães e os oficiais franceses, né, os soldados alemães, os soldados franceses, perdão, alemães um pouco mais ignorantes, obviamente, do que os oficiais alemães, que esse negócio todo, né, tinha essa coisa, né, do Eric von Stroheim ser um cavalheiro, né, porque ele era de uma família aristocrática, aquele negócio todo, né, e os soldados eles agiam de uma forma um pouco mais rude contra os prisioneiros, né? Como se o extrato, né, social mais baixo, né, tornasse as pessoas mais rudes. Aliás, o filme ele vai discutir isso, eu vou falar isso daqui a pouco com vocês, né? E aí o que vai acontecer? Apesar de
toda essa cortesia, né, que existia, apesar desse campo de prisioneiros parecer uma colônia de férias, dos prisioneiros franceses fazerem peça de teatro para os oficiais alemães e para os soldados alemães, coisa e tal, esse negócio todo, ainda assim eles tentavam fugir, né, do campo de prisioneiros, e esses oficiais eles tentaram fugir várias vezes, né? Inclusive, quando vai haver uma hora em que uma fortificação francesa que tinha sido tomada pelos alemães é retomada pelos franceses, né? Aí eles começam, aí um desses oficiais, até que é interpretado pelo Jean Gabin, que era o tenente marechal, o nome dele era marechal, né? Ele vai ficar preso na solitária, né? Você vai ter também o caso de um francês que vai tentar fugir, que é alvejado e acaba sendo morto, né? Então, quer dizer, esse campo de prisioneiros, apesar de parecer uma colônia de férias, também não era essas mil maravilhas, né? E os próprios oficiais franceses estavam cavando um túnel para fugir, né? Que estava ali meses tentando fugir, eles estavam meses cavando aquele túnel ali, e pelas excessivas tentativas de fuga desses oficiais franceses aí, né, eles acabam sendo, né, uns 3 ou 4 deles acabam sendo transferidos para uma fortificação, vamos dizer assim, mais segura, um castelo do século XII, do século XIII fortificado, que está sendo, vamos dizer assim, comandado por quem? Por esse oficial que é o Erich von Stroheim, né? O Erich von Stroheim aparece no início do filme, né, como aquele cara que derrubou o avião, né, que recebe esses prisioneiros franceses com muita cortesia, e depois no castelo ele também os recebe com muita cortesia, mas fala, ó, aqui vocês tentaram fugir, mas aqui não tem como fugir não, aqui é muito fortificado. O problema é que quando houve uma revolta de soldados russos que estavam também na prisão porque eles receberam livros ao invés de comida, né? Todos os soldados alemães foram lá para reprimir a revolta dos russos e deixaram, né, algumas partes do castelo desguarnecidas. Aí os oficiais franceses perceberam, a gente pode pelo menos botar uns 2 para fora daqui, né? Fazer uns dois fugirem daqui, né? Justamente distraindo a atenção desses oficiais alemães, desses alemães aí, né? E o Erich von Stroheim, né, o personagem do Erich von Stroheim era um militar de alta patente, um cara de família aristocrática, e o líder desses oficiais franceses também era um militar de alta patente, também de origem aristocrática. Então existia um clima de muita cortesia e cordialidade entre eles, né? E eles ficavam, inclusive, trocando elogios entre eles, né? O von Stroheim e esse oficial francês aí. E o mais interessante, né, é que esse oficial francês ele falava, não, mas os nossos oficiais mais subalternos também são dignos dessa cortesia, eles também são soldados valorosos, né? E o Stroheim, ouvindo aquilo, né, ele meio que questionava, meio que duvidava daquilo, ele olhava com desdém para esses oficiais inferiores, onde esse tenente-marechal estava incluído. Era o tenente-marechal e um outro oficial que era até de origem judaica, né? E um cara que gostava muito de história, de coisas antigas, esse negócio todo. E aí o que vai acontecer? Esse oficial francês de mais alta patente, de família aristocrática, ele vai querer que justamente esses 2 oficiais mais subalternos sejam os que vão fugir, enquanto ele distrai a atenção dos alemães. E é isso que acaba acontecendo, né? Esses 2 oficiais, né, o tenente-marechal e o outro lá de origem judaica, acabam fugindo, né? Enquanto que esse oficial francês de mais alta patente, ele acaba tocando começando a tocar flauta, sai correndo para lá, sai correndo para cá. Os alemães ficam tentando acertar ele, coisa e tal. E aí o Stroheim fala, não, não atira. E ele fala, começa a gritar para esse oficial francês, olha só, eu não quero atirar em você, tá? Porque nós somos de uma família nobre, esse negócio todo, coisa e tal, nós nos identificamos, não sei o que. Mas se você entende que se você tentar fugir, eu vou ter que te alvejar, né? E aí esse oficial francês falou, não, eu vou fugir, não adianta, não vou ficar preso aqui. E a Stroheim não tem outra alternativa,
se não dá um tiro nele, né? E ele acaba matando esse oficial francês, não sem antes, né? Os dois ali conversarem, né? Novamente dentro daquele espírito de cortesia, coisa e tal, né? No leito de morte. Esses dois personagens, né, que são de origem mais aristocrática, eles são bem interessantes. Por quê? Porque numa hora que eles estão conversando, Stroheim ele fala, independentemente de quem vai vencer a guerra, se vai ser a França, se vai ser a Alemanha, entendeu? Depois dessa guerra terminar, né, não vai haver mais espaço como pessoas como nós, né? O que ele está falando? Ele está falando dessas pessoas de origem mais aristocrática, essas pessoas de origem um pouco mais, vamos dizer assim, romântica, né? Que viam a guerra como algo mais romântico de defesa da pátria, de você morrer por seu país, de você lutar pelo seu país, esse negócio todo, bababá, bababá. Mas eles também já sentiam os horrores da guerra. Né? O Eisenhower, por exemplo, ele tinha 2 vértebras quebradas, o corpo todo queimado, né? Então eles já sabiam que a guerra era um negócio terrível, entendeu? Mas eles estavam percebendo que ia ser a última guerra dentro daquela visão mais, como podemos dizer, romântica e patriótica. Até a Primeira Guerra Mundial existia uma visão muito romantizada da guerra. Era uma coisa muito honrosa você ir para o campo de batalha e morrer pelo teu país. A Primeira Guerra Mundial ela vai mudar isso completamente, né? Quer dizer, as pessoas vão começar a perceber os horrores da guerra, porque antes eram os soldados que iam lá para o meio do mato lutar entre eles, eles matavam uns aos outros e as cidades ficavam intactas, né? E a população civil ficava intacta, não sofria nada. Mas a Primeira Guerra Mundial foi a Segunda Guerra, entendeu? Total. O que é uma guerra total? Uma guerra onde até a população civil acaba sendo atacada e morta. Né? A primeira foi a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Né? A primeira guerra total foi a de secessão nos Estados Unidos. E a Segunda Guerra, vamos dizer assim, total, foi essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, que tinha sido, né, taxada como a Grande Guerra, né, que seria a guerra que acabaria com todas as outras, né? Isso daí é que se falava na época. E aí o título do filme A Grande Ilusão tem até um pouco a ver com isso, né? Que era uma ilusão você pensar que a Primeira Guerra Mundial seria a grande guerra que acabaria com todas as outras e depois que acabasse a Primeira Guerra Mundial não haveria mais guerra nenhuma, né? O que a gente está vendo no mundo contemporâneo agora em 2024 não me deixa mentir, né? Mas, pois bem, o que vai acontecer? Esses dois oficiais mais baixa patente, o tenente marechal e o lá de origem judaica, eles vão estar fugindo, coisa e tal. A ideia deles é ir para a Suíça, né? E no meio do caminho, quando eles estão ferradaços, sem comida, passando fome, praticamente querendo se render, né? Eles se escondem numa casa no meio da montanha e eles encontram uma mulher sozinha vivendo com a sua filha, mulher essa interpretada pela Dita Parma, né? Que é muito parecida, né, com a Brigitte Helm do Metrópolis, né? Eu tomei até um susto. Eu já tinha visto A Grande Ilusão há bastante tempo, tá? Mas eu não me lembrava mais tanto. Mas quando eu fui ver a Dita Parma, fiz até uma pesquisa no IMDb antes de fazer esse vídeo aqui, né? Para ver se era a Brigitte Helm mesmo que estava ali, mas não era. Realmente seria uma Brigitte Helm até um pouco mais envelhecida, né? Mas era muito semelhante. Inclusive a Dita Parma, ela é de origem alemã também. E aí a gente vai ver, né, essa que era a Elsa, né, o nome da personagem dela, ela vai acolher esses dois fugitivos, né, franceses, né, no caso, né, e vai pintar um clima, vai pintar um romance entre ela, né, e o Tenente Marechal. Só que, obviamente, quando eles já estão recuperados, né, eles vão ter que continuar a fuga deles para a Suíça. E era uma coisa assim, meio que já era uma coisa anunciada. Ela já sabia que ia acontecer isso, eles já sabiam que ia acontecer isso. A despedida, obviamente, foi dolorosa, né? Porque ela estava solitária ali, ela perdeu irmão, marido, um monte de parentes na guerra, ela vivia sozinha com a filha dela nas montanhas, coisa e tal. Mas eles tiveram que ir embora, né? E antes deles conseguirem atravessar a fronteira com a Suíça, né? Ele chegou e falou, né, que o Tenente Marechal chegou e falou, né? Não, quando a guerra acabar, eu vou voltar, entendeu? Eu vou para
eu vou voltar, vou encontrar ela, coisa e tal, não sei o que, se eu não morrer, né, coisa e tal. Aí você tem, aí o judeu, né, falando, né, você tem realmente você realmente está se iludindo muito aí. Se você acha que a gente vai ter, de repente você poder voltar, entendeu? Se a gente vai ter período de paz. Ou seja, em suma, ele estava falando o seguinte: por mais que de repente a guerra acabasse, por mais que o cara, por mais que você tivesse a chance, o cara até a chance de voltar, entendeu? Por mais que você tivesse a esperança de que o futuro seria legal, que a guerra acabasse, que o Tenente Marechal poderia voltar para Elsa, coisa e tal, esse negócio todo, né? Por mais que você tivesse essa esperança ela se configurava numa grande ilusão. Ele falou, não se iluda, né? O próprio judeu falava, ele não se iluda, como se ele falasse assim, guerras não acabam fáceis assim, né? E o mais interessante é que esse filme foi feito em 1937, né? E 2 anos depois, o que aconteceu, gente? Estourou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, foi uma coisa assim meio que visionária, né? Que de repente o Jean Renoir fez, né? Ou então o Jean Renoir era um cara muito antenado com a sua época, muito ligado à sua época, ele já estava percebendo o rumo, né, que o mundo estava tomando, que o mundo estava realmente se encaminhando para uma Segunda Guerra Mundial. E aí, de repente, ele faz esse filme 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Acabou calhando de ser 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Meio que já falando, ó, vai rolar de novo, entendeu? É uma grande ilusão você acabar pensar que as guerras acabaram, esse negócio todo, blá. E ele de repente teve acabou ficando com essa pecha de visionário, assim como o Chaplin, né, também ficou com essa pecha de visionário e gênio quando ele fez o Grande Ditador, né? Quando foi um grito, né, de desespero perante, né, a guerra iminente que estava chegando, né? Que ninguém tava todo mundo tapado, ninguém percebendo que a guerra ia estourar, né? E o Chaplin aos berros, né, naquele discurso lá final do Grande Ditador, né? Falando, né, que obviamente que o mundo ia entrar numa guerra de novo e que as pessoas tinham, né, que fazer alguma coisa, né? E aí o pessoal não levou ele muito a sério e quando a guerra estourou, né, o cara virou gênio, né? É assim que acontece, né? Então, dentro desse espírito um tanto visionário, a gente pode dizer que a grande ilusão, né? Ela tem a grande ilusão e o grande ditador tem alguma coisa em comum, né, no caso, né? Mas é isso, gente. É um filme bem interessante, é um filme bacana de ver. É um filme preto e branco que tem uma fotografia muito legal. Ele tem uns closes bacanas, tá? Ele tem atores muito legais, além desses que eu falei para vocês, né? Essa coisa de você ver o Jean Gabon é um atorzaço, a Dita Palha é uma grande atriz, tá? O Eric von Stroheim nem se fala, tá? E foi um filme bem dirigido, um filme um pouco inusitado por essa coisa, por essa visão um pouco romantizada de um campo de prisioneiros de guerra, né? Mas, apesar dos filmes ser datado, né? Eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale muito a pena ver esse filme. Eu acho que ele é um filme que desperta várias reflexões. Mas já falei demais, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.